Olá, seja bem-vindo ao nosso capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre processos administrativos. E nos processos administrativos está contemplando planejamento, organização, direção e controle. E eu quero convidar você para ficar comigo aqui, porque nós vamos ver neste momento sobre planejamento. E o que é planejamento? Vamos ver? Então, nós falamos sobre processos administrativos de uma forma geral. Então, o que é um processo administrativo antes que entremos propriamente dito no planejamento? O processo administrativo nada mais é do que a união das funções administrativas. Para podermos administrar de forma correta, temos que tomar decisões, nós temos que ser eficientes, eficazes e, além de tudo, efetivos. E como a gente torna isso possível? Parece tão abrangente, parece tão distante daquilo que a gente está falando, aplicando as funções do administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos ver isso? Antes da gente falar sobre planejar, vamos falar um pouquinho do que é eficiência, do que é eficácia e do que é efetividade. Então, nós vamos buscar no dicionário o que é eficiência, a definição dela. Eficiência é fazer bem e corretamente um trabalho, né? Então, assim, sem desperdício, produzir mais com menos. Isso é ser eficiente. Mas a gente não pode ser só eficiente na administração, nós temos que ter eficácia, temos que ser eficazes. E o que é ser eficaz? A eficácia é fazer o que é preciso de forma correta para o alcance de um resultado. Então, eu sou eficiente quando eu consigo produzir mais com menos e eu sou eficaz quando eu alcanço o meu resultado. Então, a eficiência, ela envolve a forma com que a atividade é feita. Já a eficácia se refere ao resultado da mesma. E para ser efetivo, como é que a gente faz? A efetividade é o resultado da eficiência e da eficácia juntos, né? Então, é algo sólido, ele é bem sucedido. Então, tá aí eficiência, eficácia e efetividade. Características que tem que predominar num grande administrador. E agora, sim, vamos ao planejamento. O que é planejamento? Planejamento é uma ferramenta de gestão. Então, ela não é estática, porque eu posso planejar anualmente a minha empresa, eu posso planejar semestralmente, depende daquela estratégia que eu vou desenvolver para ela. Então, ela é utilizada para o quê? Observar o cenário, para observar o mercado. Ela ajuda a empresa a tomar decisões. O planejamento serve para isso, para a tomada de decisão sobre o objetivo que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar. Quais são os tipos de planejamento que eu tenho? Eu tenho o planejamento operacional, o tático e o estratégico. O que é um planejamento operacional? O nome já está falando, é lá da operação, é lá do chão de fábrica, é como que eu vou fazer as minhas tarefas, né? Como é que eu vou planejar a tarefa que o meu colaborador tem que fazer? De que forma? Então, assim, podemos dizer que é um passo a passo da realização das operações diárias de uma empresa. Todo dia de manhã o funcionário chega, ele abre o setor, ele liga a luz, ele tem que ligar um computador. Isso é um planejamento operacional. É como vai acontecer a rotina diária, né? É um momento de fazer, acompanhar, analisar, para ajudar na parte do gerenciamento. Então vamos lá. E o tático? Como que é esse planejamento tático? Se o operacional é fazer o dia a dia da empresa, né, é a operação, é como eu funciono, são as tarefas que regem o meu dia a dia, o tático a gente já pode chamar de gerencial, um ou outro, ou tático ou gerencial. Este planejamento ele já é mais abrangente, ele
ele está num alto nível, né? Porque já é num nível gerencial. Ele já define meta das áreas, né? Exemplo, o planejamento tático do marketing, por exemplo, de vendas, do RH. Então, tudo isso é medido com prazos, por isso que ele é tático. Agora, nós temos o planejamento estratégico. Ele é extremamente abrangente. O planejamento estratégico, ele primeiro tem que definir o objetivo da empresa. O que a empresa quer fazer? Qual é a missão, visão e valores dessa empresa? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de missão, visão e valores, mas assim, o planejamento estratégico define o que eu faço e aonde eu quero chegar e em quanto tempo. Então, vamos lá. Missão. Missão é o existir da empresa. Por que eu existo? Qual é a missão? O que me move? A visão. O que me move é promover a saúde. De que forma? Como eu quero promover a saúde? Então, em quanto tempo eu quero promover? Então, assim, é comum as pessoas confundirem missão com visão, mas são coisas bem diferentes, né? Então, a visão é como a empresa caminha, aonde eu quero chegar, em quanto tempo, o que eu quero realizar. Então, eu nasci para realizar, promover a educação, vamos dizer, é a missão do Instituto Kleber Leite. E qual é a visão dele? É ser a maior faculdade de EAD daqui a 5 anos. Essa é a visão, né? E aí os valores, é como eu vejo, né, a forma. Então, assim, os valores é um conceito que fala sobre identidade, né? O que me move? Então eu quero ser a melhor faculdade de que forma? Com talento, com respeito ao próximo, com compaixão, com empatia. Esses são os valores. Então, a gente precisa, para fazer o planejamento estratégico, além de ter uma missão, visão e valores extremamente bem definidos, eu preciso de algumas ferramentas. E hoje as maiores ferramentas, né, as ferramentas mais usadas para que se faça um planejamento estratégico seria a análise SWOT, ou FOFA no Brasil, as 5 forças de Porter e a matriz Ansoff. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Essa é a matriz SWOT. Então, ela vai analisar as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Por isso é que ela é FOFA, né? Ó. F de força, O de oportunidade, F de fraqueza, A de ameaças. Então aqui o administrador, ele olha o mercado externo, ele vai fazer toda uma varredura e ele vai conseguir ter estratégias para poder alcançar o mercado e ter o seu objetivo. Uma outra ferramenta também muito usada seria as 5 forças de Porter. Então, ela vê o poder de barganha, aqui ó, com os fornecedores, né? Então, assim, eu tenho uma rivalidade entre concorrentes. Vamos usar o próprio exemplo da faculdade. Quantas faculdades tem de EAD no mercado? Então, essa é a minha rivalidade de concorrentes. O poder de barganha dos clientes, a ameaça de produtos substitutos, a ameaça de novos entrantes e o poder de barganha dos fornecedores. Então, essa é mais uma ferramenta usada. E aqui eu trouxe um modelo de mapa estratégico para vocês. Antes, essa daqui é a matriz de crescimento de Ansoff. Então, ela trabalha também quais são os riscos. Percebe que existe assim uma característica semelhante entre essas 3 ferramentas? Todas observam o mercado, né? Os riscos, se é baixo, se é médio, as forças, as ameaças, as oportunidades. Então, são
ferramentas mais usuais para fazer um planejamento estratégico. E aqui eu trouxe um mapa, um modelo de mapa estratégico de uma empresa para vocês conhecerem. Na verdade, sempre se tem a visão, a missão e os valores, né, de uma empresa, e aqui você vai ver, sempre focar no conhecimento, nas perspectivas internas e nas perspectivas financeiras, no mercado, e aí eu tenho o quê? Resultado, né? Normalmente existe um tripé, é uma tríade que se usa para fazer um bom planejamento estratégico, que são os resultados financeiros, a qualidade percebida do cliente e a qualidade técnica. Então, assim, um exemplo da faculdade. Qual é a qualidade técnica? Os professores são bons professores? Ok, perfeito. A percepção do cliente, né, que é o aluno, ele tem uma boa percepção daquele produto que ele está recebendo? Se tiver esses dois tripés, o terceiro tripé vai ser o resultado, que é o resultado financeiro, e que é isso que busca toda e qualquer empresa. Bom, nós estamos falando ainda no capítulo 2, já falamos sobre planejamento e agora eu te convido a falar sobre organização. Vamos lá? Então, o que é organização? Vamos ver se nós estamos em linha com os nossos pensamentos. Nós já vimos sobre as habilidades, nós já vimos sobre as competências, nós já falamos algumas coisas que o administrador tem que ter. Agora há pouco, no capítulo anterior, nós vimos sobre planejamento. E é super importante o planejamento. Agora, um planejamento sem organização, ele também não é fadado ao sucesso. E o que é organizar? Né? No cerne da palavra, organização é aquilo que a gente faz na nossa casa. A nossa casa não tem uma organização, ou seja, os utensílios da cozinha não podem estar no quarto. Seria um pouquinho diferente, né? Para não dizer bizarro. Então, isso tem que trazer para nós uma coerência. Então, assim, na administração, a organização não é diferente, porque nós precisamos olhar a nossa empresa e ter cada coisa no seu lugar, né? Então, assim, o que a gente pode falar? A imagem aqui já diz, né? Tudo no seu lugar. Então, vamos ver o conceito de organização. Nós podemos entender como organização toda metodologia, né? Então, para se realizar o quê? Tarefas. Então, eu tenho metodologia e com essa metodologia eu vou realizar as tarefas da minha empresa. E o que eu busco nisso? Eu busco alcançar os objetivos propostos e ela se completa e ela se auxilia, né? Ela vai auxiliar toda a parte do planejamento. Então, não basta eu ter um maravilhoso, um esplendoroso planejamento, seja ele tático, operacional ou estratégico, se eu não tenho a organização, se eu não olho para a minha empresa de uma forma que ela tenha coerência. Ou seja, assim como na nossa casa tudo ocupa o seu devido lugar, como eu já falei, na empresa também, cada objeto tem o seu destino e nas organizações ou empresas, né, tem que ser o quê? Tudo agrupado de maneira lógica para que esteja de fácil acesso, de forma racional. Cada recurso, seja ele humano, seja ele material, seja ele recursos administrativos, ele deve ter a sua organização e que seriam o quê? Os departamentos com cada recurso necessário para o bom funcionamento dele. Estamos agora no último tema do nosso capítulo 3, que é direção e controle. Vamos ver o que é dirigir e controlar? Vem comigo. Então agora nós já vimos o que é planejar, nós já vimos o que é organizar e vamos ver o que é dirigir e controlar uma empresa. Vamos lá? O que é dirigir? Vamos ver o que é a direção. Entender o que é dirigir
segundo o dicionário. É dar direção, é governar, é orientar. Então, o administrador, após ele planejar, organizar a sua empresa, ele precisa dirigir. Então, tem a ver com relacionamento interpessoal e é uma tarefa complexa, né? De desdobramento, de interpretação e muita transparência para que todos possam desempenhar o seu papel. E o controle? Quando eu tenho uma empresa, né, quando nós falamos de controle na área da administração, nós entendemos que de não ser um controle comportamental. Eu não vou controlar pessoas, mas eu vou controlar números, né? Então eu preciso, quando eu já tiver estabelecido todo o meu planejamento, aonde eu quero chegar, de que forma, que eu já tenho muito clara a minha missão, minha visão e os meus valores, né? Eu venho para organizar, para dirigir e eu vou o quê? Medir. O controle quer dizer medir. Medir o quê? Medir como eu estou frente a mim mesmo, ou seja, era para que eu possa me comparar enquanto empresa e também medir com relação aos meus parceiros, né? Aos meus concorrentes. Então, medir, mensurar, avaliar, controlar, né? Isso tudo são palavras que a gente pode dar como qualidade, como adjetivo ao controle, à medição. Então, a gente vai desenvolver e identificar quais são as necessidades de medir nos nossos processos. O administrador deve criar, ele deve estabelecer uma série de indicadores, né? Porque ele vai fazer o controle melhor dessa sua empresa. Então, nós temos indicadores estratégicos, nós temos indicadores de processo e nós podemos também medir desempenho de satisfação. Hoje, a maioria das empresas usa essa ferramenta de desempenho de satisfação. É muito importante saber como é que o seu cliente te avalia, né? Então, a importância de controlar através de indicadores que permite para o administrador uma tomada de decisões sobre aquilo que está de acordo ou em desacordo com o seu planejamento. E o que é medir? Como que a gente mede? Nós podemos medir resultados, né? Então, nós podemos fazer série histórica para comparação, podemos medir desempenho, ver o comportamento de algo que se quer pôr em prática. Então, assim, eu posso medir semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, fazer séries históricas dos meus indicadores para que eu possa saber também na hora de tomar uma decisão. É de suma importância que o administrador faça o controle e a medição dos seus indicadores. Fatores críticos de sucesso. Então, assim, o fator crítico, ele mede o quê? Desempenho e o resultado que a empresa tem e que ela consegue verificar o seu crescimento. Então, só para vocês olharem, isso aqui é uma amostra de como eu faço as minhas medições. Como é que eu olho o meu indicador? Este indicador aqui, ele é anual, então ele está medindo a média de 2001 a 2010. Então ele tem a série histórica de 2009, 2010, 2011 e quando eu olho para essa série histórica, eu posso entender como a minha empresa se comportou. Por isso é muito importante. E para os gestores e para os futuros gestores, quando vocês chegarem, né, na gestão do seu setor, você vai entender a importância de você poder medir e se comparar. E assim, o que esses indicadores vão trazer para você enquanto ferramenta de gestão. É de extrema importância. Sem indicadores, eu não consigo mensurar, eu não consigo olhar e eu não consigo avançar. Eu vou crescer de que forma?
de uma forma que eu meça, de uma forma que eu controlo. Então, os processos administrativos, além de planejamento, além de organização, existe a direção e o controle. Direção e controle que nós vimos agora. Aqui mais um exemplo de alguns indicadores que nós podemos criar dentro do nosso setor ou dentro da nossa empresa enquanto administradores. Eu posso ter o estratégico, eu posso ter o indicador de qualidade, o indicador de capacidade. Então, se eu sou gestor de um hospital e eu quero saber qual é a capacidade instalada de uma máquina, de uma hora homem trabalhada, então eu tenho o quê? Eu tenho os indicadores. São eles que me norteiam a tomada de decisão também. É uma grande ferramenta de gestão. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim e vão lembrar dessa aula de indicadores. E eles também podem ser de produtividade. E isso aqui é um dos mais usados. Quanto é que eu estou produzindo? Eu estou dentro da meta, né? Eu tenho meta. E se eu não cheguei, eu vou fazer uma análise crítica disso. Então eu olho o meu indicador, eu tenho uma meta, eu não alcancei essa meta, por que eu não alcancei? Qual é a análise crítica que eu vou fazer sobre isso? Então existe uma importância muito grande em dirigir e controlar a administração da empresa. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu me despeço aqui de vocês, deixando um grande abraço e agradecendo por ficar comigo mais uma vez. Obrigada e até a próxima!